Bênção, obrigado, Hariê. Queria convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. E nós vamos ler o versículo 18. Lucas 18, 18. Nós temos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E sempre é bom você ler a mesma história narrada de forma, com uma perspectiva diferente, né? Uma visão diferente. A visão de Mateus, de Marcos, Lucas. E às vezes muda uma coisinha, porque um acrescenta uma coisa, outro omite outra coisa que ele acha que não é relevante. E essas informações se complementam. E nós vamos ler esse texto aqui, que fala, que nos dá alguns detalhes, por exemplo, que Mateus não dá, e que eu queira meditar com os irmãos. Diz assim, Lucas 18, 18. Certa vez, um líder religioso judeu, Mateus não fala que o cara era um líder, fala que era um jovem, né? Então ele diz que certa vez um líder religioso judeu fez-lhe esta pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta já começa errada. Essa pergunta está completamente errada, equivocada, até porque esse cara é um doutor da lei, é um cara que conhecia a palavra de Deus. E ele pergunta assim: o que farei? E essa pergunta até hoje é a pergunta mais feita, né? As pessoas, o que eu tenho que fazer? E nós precisamos entender que quando se trata de salvação, você não faz nada. Deus fez tudo para você na cruz. Cristo realizou tudo que tinha que ser feito por nós na cruz. Nosso papel na salvação é crer. E até o crer, ele não é um fazer, é uma ação de Deus em nós, uma ação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que gera a fé em nós. Então, quando se fala no nosso relacionamento com Deus, é importante você entender isso, que você não faz, primeiro, a ação primeira nossa não é fazer, porque a ação primeira é de Deus. Sempre quando no nosso relacionamento com Deus, primeiro é Deus que faz. A nossa ação sempre é uma resposta ao que Deus fez. E nunca é o contrário. Muitas vezes nós pensamos assim: olha, se eu for uma pessoa boa, se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer desse jeito, aí Deus vai fazer isso, isso e isso, né? Deus vai me recompensar, Deus vai me abençoar. Então, se eu fizer assim, assim, e essa mentalidade não existe. Essa mentalidade é até mesmo uma mentalidade tribal e até mesmo grega. Os filósofos gregos também tinham essa mentalidade, né? De que você precisava fazer algo para apaziguar a ira de um Deus, para agradar Deus. Então, sempre o homem teve essa mentalidade de fazer. Você faz e Deus te abençoa porque você fez. Mas o cristianismo não. O cristianismo não trata assim. Não é nós fazemos, primeiro Deus faz. E porque Deus fez, nós reagimos ao que Ele faz. Então, a pergunta dele é bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta errada. Você não tem que fazer nada. É Deus que faz. A salvação, ela é um dom de Deus. Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação dependesse daquilo que nós
vamos fazer, a salvação seria um mérito. Seria algo que você conquistou e que você tem direito. E não é assim. A salvação não é um mérito. Aí Jesus, no versículo 19, vai responder ele. Jesus primeiro fala assim, ó, por que você me chama bom? Outro erro na pergunta do cara. Na pergunta dele contém já pelo menos 2 erros, né? Ele diz, por que você me chama bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom. Ninguém mais. Ninguém mais. Só Deus é bom. E aqui é importante você entender isso, porque nós achamos que nós somos bons. A filosofia humanista, o humanismo fala para nós, a base do humanismo é que nós somos bons. Que o homem é essencialmente bom. A nossa natureza é boa. Eu estava em um almoço com algumas pessoas e levantou essa pergunta lá, né? Tinha um repórter na mesa e alguém perguntou para ele por que matérias que contêm coisas ruins, maldades, essas notícias ocupam a maior parte da televisão, das novelas, dos filmes e tudo mais. E eles começaram a conversar lá e eu estava só observando a conversa e eles falaram, não, olha, aí alguém falou lá, o repórter falou, olha, eu para mim acho que o homem é bom. Tem uma natureza boa no homem. E todo mundo conhece, falou, é verdade, o homem tem uma natureza boa, existe essa maldade, mas na maioria o homem é bom, o homem sempre é bom, e há um desejo no homem fazer o bem e tudo mais. Eles ficaram falando, fiquei calado. E eles me perguntaram, e pastor, o que o senhor acha? Eu falei assim, olha, eu discordo de vocês todos. Me permita-me, mas assim, eu não concordo com nada que vocês falaram. E eles assustaram. Eu falei, a natureza do homem é terrível. A natureza do homem é maligna. A essência do homem é má. E é isso que Jesus está falando para o cara aqui, olha, por que você está me chamando de bom? E para explicar melhor para os irmãos, eu quero ler 2 textos para os irmãos, inclusive um deles eu li para essas pessoas, lá em Gênesis 6, quando Deus fala acerca da natureza humana, olha só, quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. E o Senhor disse, o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mal. Ele viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade. Olha só o versículo 5. O Senhor viu, presta atenção, o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior. E que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos, os levavam unicamente para o mal. Olha só, Deus falando que toda imaginação do pensamento do homem leva para a maldade. Todo pensamento, toda intenção do homem leva à maldade. Há um texto também no livro de Jeremias, capítulo de número 16, versículo de número, Jeremias 16, versículo de número, Jeremias 13. Jeremias 13, 23. Projeta para nós aí. Jeremias 13, 23. Diz assim: por acaso
o etíope pode mudar a cor da sua pele? É negro, né? A cor da pele do etíope é negra. Como o pastor Edinaldo falou semana passada, a Etiópia, ela é a nação africana, sempre foi a nação mais poderosa da África. Todas as bandeiras da África descendem da bandeira da Etiópia, né? A Etiópia foi um grande império no passado. E eram de homens negros. E ele diz assim: por acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? O leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, vocês são incapazes de fazer o que é certo. Olha o que a Bíblia diz: vocês são incapazes de fazer o que é certo, porque já estão acostumados a fazer o mal. Então, o homem natural, na sua essência, ele é mau. Ele é cruel, ele é malvado. A maldade impera no coração do homem. Então Jesus diz assim: olha, bom é Deus. Não existe homem bom. Inclusive, tem um rabino, né, que escreveu um livro que ficou muito famoso. Projeto para nós, Guilherme. Esse livro chamado, eu tenho ele aqui na biblioteca, né? Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Harold Kushner. É um livro muito famoso, escrito por um rabino americano, judeu, né? Residente da América. E através desse livro sempre se tem formulado uma pergunta: por que coisa, né? Em vez de quando, por que, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É outra pergunta errada. Porque a pergunta pressupõe que o homem é bom. A pergunta está pressupondo que a bondade no homem, e que de certa forma Deus é injusto, porque Deus permite que coisas ruins venham acontecer com pessoas boas. E é outro equívoco. Quem é bom? Qual é o homem bom? Qual é a mulher que se encaixa nisso? E por que Jesus está falando essas coisas? Que não existe homem bom. Porque Jesus diz que nenhum homem por si só, a natureza humana, ele pode fazer o bem. É impossível ao homem natural cometer o bem, fazer o bem. E é isso que Jesus diz. Ele fala assim, olha, voltando lá para o nosso texto, né, versículo 19 de Lucas 18. Por que você me chama bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom. Ninguém mais. Ninguém mais. Olha, irmão, então pronto. Você pode até questionar isso aqui. E é o que o jovem rico aqui, ele vai fazer também, ele vai questionar. Né? Você fala, mas ninguém, não tem nenhum ser humano bom? Não, não tem. Não tem. Humanamente falando, não há nenhum ser humano bom. Olha só. Aí Jesus fala, só Deus é verdadeiramente bom. A bondade é a essência do caráter de Deus. Deus é bom. Esse faz parte do caráter dele. Aí Jesus no versículo 20 fala, mas quanto à sua pergunta, já que você quer fazer, você conhece os mandamentos, né? Você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Mateus narra um pouquinho diferente. Mateus fala assim: você conhece os mandamentos? Ele fala: quais? Aí Jesus fala esses aqui. Só que Mateus cita um outro aqui que ele não cita. Jesus fala: ame o próximo como a ti mesmo. Mateus cita lá, aqui Lucas não cita. O homem, versículo 21, olha só, o homem respondeu: eu tenho obedecido a
cada uma dessas leis desde a minha infância. Olha só o que esse cara responde, irmãos. Esse cara, agora ele fala algo absurdo aqui. Eu cumpro a lei, eu obedeço todos esses mandamentos, eu tiro de letra tudo isso aí. Isso aí para mim é fichinha. Desde a minha infância eu obedeço os mandamentos. Dois grandes erros aqui, mais dois grandes erros. Primeiro, ele é mentiroso. Nenhum homem dá conta de cumprir isso aqui. Até porque a lei não foi dada para cumprir. Não é isso. Daqui a pouco eu explico melhor. Segundo, ele está se fazendo igual a Deus. Jesus está falando assim, olha, só Deus é bom. Só Deus, em Deus habita a plenitude de todos esses mandamentos. Quando Deus nos deu os mandamentos, o propósito de Deus era revelar o seu caráter. Então, quando nós olhássemos para os mandamentos, não era para nós tentar obedecê-los, mas para que nós pudéssemos olhar a nossa total incapacidade de obedecer. E entendendo que, já que somos incapazes de obedecer, então nós dependemos completamente de Deus para obedecer esses mandamentos. E então, quando ele diz assim, olha, eu obedeço esses mandamentos desde a minha infância, ele está mentindo. E ele está se fazendo igual a Deus, o que é pior. Ele está dizendo que ele é igual a Deus. Porque, como Deus, ele cumpre esses mandamentos. Por isso que lá em Mateus, Jesus fala assim, ó, e ame o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus pega, e quando ele fala isso aqui, né, o versículo 22 fala assim, ao ouvir isso, disse Jesus, há uma coisa ainda que lhe falta. E Lucas não citou que o versículo, que um dos mandamentos que Jesus falou, que é a ligação disso aqui. Jesus falou assim, olha, e ame o próximo como a ti mesmo. Aí, não, mas eu obedeço tudo isso. E Jesus, para mostrar para ele que ele não obedece nada, Jesus falou, então tá bom, você é um cara muito rico, vai, vende tudo que você tem, demonstra que você ama o próximo como a ti mesmo. E compartilhe com as pessoas necessitadas a sua riqueza. Demonstre o seu amor ao próximo. E nesse momento ele pula para trás. Ele não. Mostrando que aquele mandamento, na verdade, ele, não somente aquele, como ele não obedecia nenhum mandamento. Ele não obedece nenhum mandamento. Aquele homem não obedece nenhum mandamento. E o que Jesus mostrou para ele, e ele entendeu muito bem isso, é que, olha só, versículo 22. Ao ouvir isso, disse Jesus, há uma coisa ainda que lhe falta, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora triste, porque era muito rico. Então onde é que estava o amor desse cara? Em Deus ou nas riquezas? O problema dele aqui não é ser rico, porque no conceito do judaísmo, ser rico é um sinal de bênção. Riqueza é um sinal de prosperidade. Eles até entendiam riqueza como uma forma de você ser uma pessoa abençoada por Deus. Mas o problema desse cara aqui é que ele é um avarento. É um cara que ama a riqueza mais do que tudo, mais do que pessoas, mais do que gente. Né? Porque era muito rico. Versículo 24. Jesus ficou olhando para ele com tristeza e disse aos seus discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E o sentido aqui não é da pessoa ter posse, da pessoa ter riqueza. É a pessoa amar coisas mais do que tudo, mais do que pessoas, mais do que a família,
mais do que Deus, mais do que tudo, é ser um idólatra, né? E para um judeu, um conceito de, você vai observar aqui, que não é uma riqueza assim, uma coisa, um milionário. Olha só, Jesus diz assim, versículo 25, é mais fácil, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram, né, os discípulos, né, aqueles que ouviram dizer isso e clamaram, se é tão difícil assim, como pode alguém ser salvo? Como pode alguém ser salvo? Então, se não é as coisas que nós fazemos, se não é nada, e como é que pode ser salvo um homem? Porque nós não podemos esquecer que essa é a pergunta original. Como é que o homem pode ser salvo? Então agora eles tiram o fazer e faz a pergunta correta. Como é que o homem pode ser salvo? Essa é a pergunta. Como é que o homem pode ser salvo? Essa é a pergunta correta. Né? Na sabedoria judaica, a sabedoria não está em responder, mas em você saber a pergunta correta. E o versículo 26, eles falam assim, aqueles que o ouviram dizer isso, exclamaram, se é tão difícil assim, como pode alguém ser salvo? Versículo 27, Jesus respondeu, ele respondeu, o que é impossível aos homens é possível a Deus. A salvação é uma coisa que pertence a Deus. Isso não é possível ao homem, porque a essência do homem é má, a natureza do homem é má. O homem só pode ser salvo por Deus. Isso é uma coisa, há uma expressão grega que fala isso, chama monergismo. Monergismo, a palavra grega que quer dizer a salvação pertence ao Senhor. E a Bíblia vai falar isso o tempo inteiro, né? Principalmente no livro de Apocalipse. A salvação pertence ao Senhor. Jonas, o livro de Jonas fala isso, a salvação pertence ao Senhor. Só Deus pode salvar. Só Deus. Ninguém pode ser salvo por mérito, ninguém pode ser salvo por obras, ninguém pode ser salvo porque fez algo aparentemente bom, até porque a nossa essência não é boa. E aí você fala assim, pastor, mas se a natureza do homem é tão ruim, tão pecaminosa, tão propensa para o mal, e nós? Aí é diferente. Não é que nós somos bons, irmãos. É porque quando você nasce de novo, o novo nascimento é uma ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, alguém compartilha a palavra conosco, alguém fala o evangelho conosco. Ao ouvir a palavra, o Espírito Santo me leva a crer nessa palavra. Né? O apóstolo Paulo fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço o evangelho, eu creio. Como diz Paulo, né? Mas como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, alguém compartilha, alguém prega, proclama o evangelho, o Espírito Santo fala no meu coração, e o Espírito Santo gera uma semente chamada fé. O Espírito Santo gera em mim, forma em mim uma semente chamada fé. É a primeira coisa, e a fé, a melhor ilustração que eu posso dar para os irmãos do que é fé, porque a fé ela tem vários compartimentos, é como se a fé fosse uma tangerina, uma mexerica, né? Aqui em Goiás fala mais mexerica do que tangerina, né? Uma mexerica, que é um fruto que tem vários gomos. A fé, um gomo chama-se arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu ouço o evangelho e eu reconheço que eu sou pecador. Irmãos, quando o Espírito Santo fala com o pecador,
Quando o Espírito Santo gera o genuíno arrependimento no coração da pessoa, essa pessoa pode ser uma pessoa assim que é avarenta, como nós estamos vendo ali, adúltero, pode ser o que for, mentiroso, ladrão, roubador. Quando o Espírito Santo gera arrependimento nessa pessoa, ela não deseja nada mais na vida a não ser o perdão dos seus pecados. Ela reconhece a sua total incapacidade, ela reconhece que ela é pecadora. Então o Espírito Santo gera arrependimento. O Espírito Santo gera outro gomo da mexerica, né? Outro gomo da tangerina. Ela gera confissão. Eu confesso os meus pecados. Né? Todo avivamento na história houve confissão de pecados. Confissão de pecados. Hoje eu vi um vídeo de uma irmã que ela postou do que está acontecendo lá na universidade em Kentucky, nos Estados Unidos, em Augsburg, de uma menininha assim, de uns 3 aninhos, vindo na frente, chorando, batendo. Coisa mais linda, ela gritando, chorando, e confessando os seus pecados, assim, entendeu? Como uma dor pelo pecado. A menininha deve ter uns 3 anos. E toda a igreja, quando viu aquilo, caiu de joelho também, começando a confessar seus pecados. É isso que o Espírito Santo faz. Você, por mais avarento que você seja naquele dia, você não quer dinheiro, você não quer nada. Você quer perdão. Então o Espírito Santo gera arrependimento, gera confissão do pecado. Ele te leva a restituir. Você quer reparar tudo aquilo que você fez de errado com os outros. A restituição te leva à redenção, que é você entender que o Espírito Santo está perdoando através do sangue de Jesus todos os seus pecados, né? A redenção, e você crê na palavra, você crê no Evangelho, e toda essa ação do Espírito Santo tem um nome chamado de novo nascimento. Então ali você nasce de novo, você é uma nova criatura, e a grande consequência da ação do Espírito Santo, a primeira é que eu recebo, e eu sei que eu recebi o perdão de todos os meus pecados. A segunda ação é que eu sei que agora o Espírito Santo habita em mim. Como nós cantamos aqui agora, né? Dá-me tuas asas, lugares altos, estás assentado acima de tudo, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Essa sensação de que Deus habita, que os meus pecados foram perdoados e que agora Deus habita em mim. E como diz Paulo em Gálatas 2:20, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa ação de Cristo viver em mim através do Espírito Santo vai me levar a produzir bons frutos. Vai me levar a fazer coisas que eu jamais dava conta de fazer. Vai me levar, porque quando Deus habita em mim, quando o Espírito de Deus habita em mim, eu começo a viver a vida de Deus e começo a fazer coisas que jamais eu conseguiria fazer. Então somente o Espírito Santo em nossos corações pode transformar-nos, pode levar-nos a fazer coisas boas. E essas coisas boas, ela não é raiz, ela é fruto. Não é nós que começamos, não. É toda uma ação do Espírito Santo em nós, gerando isso em nós, e que no final vai produzir frutos que são boas obras. É essa ação do Espírito Santo em nosso coração, porque nós não damos conta de obedecer nenhum dos mandamentos, não existe ser humano, Jesus falou isso, não é possível ao homem, somente a Deus, até porque os mandamentos de Deus não foram dados para ser obedecidos, porque ninguém dá conta de obedecer, mas os mandamentos de Deus foram dados como referência, para que nós pudéssemos ter um modelo, um espelho, né? Eu quero ler em Romanos capítulo número 5, versículo 19. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A lei foi dada, presta atenção, por que Deus deu a lei?
a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber seus pecados. Todos os mandamentos que estão na palavra de Deus têm um propósito. Esses mandamentos não estão aqui, não é para você cumprir, você não dá conta. Você não dá conta. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca cobiçou algo? Quem aqui nunca desejou algo impuro? Quem aqui já não cometeu assassinato no contexto cristão, que você desejar a morte de outra pessoa, você desejar a desgraça de outra pessoa, a Bíblia fala que você é um assassino. Quem aqui nunca cometeu adultério, como diz Jesus, só de você pensar, você desejar no seu coração, você já adulterou? Então, a lei foi dada, Paulo está dizendo, a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber seus pecados. A lei foi dada a fim de que eu e você entendesse que na nossa força, nós não damos conta de cumprir o que a palavra de Deus diz. Só o Espírito Santo de Deus em nós, só o Espírito Santo de Deus em nós pode nos levar a viver uma vida em Deus. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. Mas agora reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça, e como resultado a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, a vida eterna só é possível. A pergunta do cara, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna só é possível para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Temos perdão dos seus pecados e o Espírito Santo habita em nós. Somente assim. É o Espírito Santo habitando em nós. É o Espírito Santo reinando em nós. Amém?